Então, olá, bom dia a todos e todas, né? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à disciplina do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, disciplina nominada O Ensino das Ciências Sociais no Brasil, e hoje nós temos a participação da professora Luiza Helena Pereira, que é graduada em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia e doutorado em Sociologia, com toda a trajetória de formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também com a sua trajetória também profissional nessa mesma instituição. A professora Luiza Helena é uma referência na temática do ensino das ciências sociais, tendo uma colaboração muito significativa, tanto na produção acadêmica, quanto na atuação militante em prol do ensino das ciências sociais, e também no processo de formação de uma geração que, em parte, muitos desses alunos vêm se dedicando ao ensino das ciências sociais, né? E aqui a gente pode citar alguns colegas aqui, que é fruto da atuação profissional da professora, como o Tiago Ingracia Pereira, o Daniel Musselin, né, que vai estar conosco, o Leandro Reis, também é um outro professor que também foi aluno da professora, o Luiz Fernandes também, né, que é companheiro, que leciona junto com o Tiago Ingracia. Então, tem todo um grupo de pessoas aí que passaram no seu processo formativo como alunos da professora Luiza Helena, influenciados por ela, que estiveram engajados num laboratório que ela criou ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e por tudo isso ela está aqui também conosco hoje, trazendo um pouco da sua colaboração, da sua experiência sobre essa temática. Então, Luiza Helena, seja muito bem-vinda, é um prazer revê-la mais uma vez, né, com quem eu tive o prazer aí de fazer umas outras lives, tive o prazer agora recentemente de entrevistá-la para essa obra, né, que ela participa. Então, muito obrigado por estar aqui conosco nessa manhã, e já passo a palavra para você. Bom dia a todos, bom dia a todas, obrigada, Cristiano, pelo convite. Também agradeço essas palavras generosas que tu me dirigiste, abrindo os trabalhos agora. E até faço uma parte aqui para elogiar o trabalho de vocês, né? Tu e a tua equipe no blog e na editora Café com Sociologia, porque eu penso assim que esse trabalho está dando uma visibilidade muito grande à sociologia e muito importante nesse momento agora que a sociologia, que é necessária uma recomposição da sociologia frente às ameaças em relação às novas diretrizes curriculares nacionais, da BNCC, que a sociologia deixou de ser uma disciplina para ser competências e habilidades. Bem, eu gostaria de falar muitas coisas, né? Teria muito a dizer, mas é necessário fazer recortes para nós podermos ser objetivos e trabalhar assim dentro do esperado. Eu fiz, inclusive, vou mostrar para vocês aqui, ó, fiz um texto, fiz um esquema depois, então a gente, né, é necessário preparar a aula para poder, digamos assim, ter um resultado mais interessante para os alunos. Isso tudo eu estou falando assim porque é uma prática de ensino, né? Já faz parte da prática de ensino, que é o tema que o Cristiano solicitou que eu abordasse hoje. Vocês já tiveram uma aula de prática de ensino com a professora Anitta, né? Vocês me dão licença que eu tenho que enxugar um pouquinho aqui. Com o inverno, às vezes, o meu nariz fica correndo, tá? Então, essa aula, no caso aqui, apesar de toda a tragédia da epidemia da Covid-19 no mundo, especialmente no Brasil, essa aula ela tem um aspecto positivo, né? Que é a oportunidade de colocar juntos, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, pessoas em espaços completamente diferentes e distantes uns dos outros, né? Como eu perguntei para o Cristiano um pouco sobre a turma, ele me falou que havia professores, alunos e alunos pesquisadores, por exemplo, de Mato Grosso, da Paraíba, Minas Gerais, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Sul agora, né? Vocês já tiveram também aulas com professores
do Paraná, de São Paulo, do Rio, de Brasília, enfim, é uma diversidade imensa, que talvez em época de não pandemia, talvez isso não ocorresse. Mas até eu gostaria de sugerir que passasse a ser feito esse tipo de trabalho, não totalmente online, mas misto, né? Atividades online, atividades presenciais, isso é possível fazer e acontecer, oportunizando, assim, essa ampliação da discussão com pessoas que nem sempre poderiam estar presentes nas aulas. Isso, não sei se vocês têm conhecimento, mas as universidades federais, elas já vinham encenando um trabalho à distância, né, através da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, organizando as suas secretarias de ensino à distância. As faculdades particulares isso já vinha acontecendo, mas as universidades federais passaram a fazer esse trabalho. E aqui mesmo no Rio Grande do Sul, na URGS, nós fizemos 2 cursos de especialização para professores de sociologia do ensino médio. E esses 2 cursos, eles foram semipresenciais, né, nós chamamos, porque uma vez por mês os alunos vinham a Porto Alegre ter aula presencial, e nos outros sábados, não, os tutores e os professores se dirigiam aos polos, eram 5 polos. Vejam bem, 5 cidades, 4 cidades no interior e mais Porto Alegre. Então, isso aí dá uma difusão muito grande ao ensino, é isso que eu quero dizer, ela amplia, né, a possibilidade de chegar até determinados lugares mais longínquos, porque as cidades polos, alunos dos arredores se dirigiam até aquelas cidades para fazer os cursos. Eu estou citando isso como um exemplo de ensino, né, de prática de ensino. Então, nós temos práticas de ensinos presenciais, temos práticas de ensino semipresenciais, práticas de ensinos online, mas nada vai, assim, substituir o contato direto do professor com o aluno. É muito importante esse contato, para que as relações, né, interpessoais, afetivas, humanas, se aconteçam também. Não que aqui não aconteça, né? Aqui acontece, evidentemente. Bom, então é uma sugestão, assim, para uma prática no futuro, né? Que possa, nas aulas presenciais, serem inseridas algumas atividades online, à distância. Bem, quando o professor, quando ele vai ministrar uma aula, ele vai pensar, né, como que ele vai preparar essa aula. A minha primeira pergunta foi: quem serão os ouvintes? Quem serão meus ouvintes? Quem serão as pessoas com as quais eu terei interlocução? Então, claro, o Cristiano mandou me dizer quem eram esses alunos, e o que há de comum entre todos esses alunos, entre vocês todos, é o fato de estarem no mestrado de sociologia. O mestrado, o objetivo deste mestrado é formar pesquisadores, certo? Não é formar professores, não é um mestrado que visa a formação de professores, diferente daquele mestrado profissional de sociologia, que você já tem conhecimento, que é dedicado a formação continuada de professores. Bem, e aí, nesse caso, aquele curso também vai objetivar formar professores pesquisadores, quer dizer, aperfeiçoar essa prática, se o professor ainda não estiver habituado a ela. Bem, então, aí eu perguntei, mas por que então essa disciplina, o ensino das ciências sociais no Brasil, e esse tema desta aula, práticas de ensino, por que esse tema e essa disciplina são importantes para um mestrado que visa formar pesquisadores? No outro mestrado é evidente a importância da disciplina, mas e nesse mestrado? Por quê? Bem, nós podemos, aí eu vou explanar um pouco sobre isso aos poucos durante a minha fala, né? Nós podemos, como eu disse, para falar eu vou precisar fazer recortes. Então, nessa realidade, que é uma realidade assim, infinita, nós não podemos abarcar todas as dimensões, as categorias, os conceitos que abrangem essa temática. Então, nós vamos fazer recortes, e esses recortes que eu faço agora, eles são chamando a atenção para que eu acho que há uma convergência, há um trabalho comum entre o professor e o pesquisador, porque a temática, né, prática de ensino, ela pode ser encarada como
Ela é uma atividade didático-pedagógica e ela é uma atividade de pesquisa, porque tu pode escolher para pesquisar esse tema, certo? Bom, então, eu vou abordar esse tema sobre as duas óticas, porque, como o Cristiano me falou, e falou agora no início da aula, há alunos pesquisadores e há alunos professores. Os alunos pesquisadores podem se interessar, e parece que já tem alguns se interessando pela temática, né, em fazer pesquisa, e os alunos professores, eles vão aperfeiçoar a sua prática de pesquisa nesse curso. Então, ela é conveniente e é importante nesse curso. Mas eu vou falar sobre as duas óticas, fazendo um ponto, trazendo, né, à tona um ponto em comum essas duas óticas, que é a seguinte: a ótica pedagógica, didática pedagógica, e a ótica da pesquisa, que é a seguinte: o hábito sociológico. O hábito sociológico, ele é comum ao professor e é comum ao pesquisador. Então, esse hábito sociológico é o que eu chamei naquele texto que vocês tiveram para a aula de hoje, que é o hábito, é o modo de pensar, o modo de olhar, o modo de pensar, o modo de fazer sociológico. E é o hábito pedagógico, que vai ser comum ao professor e ao pesquisador. Na verdade, isso é o hábito científico, que Bourdieu fala no poder simbólico, mas é um hábito científico que singulariza a sociologia. Então, a sociologia tem uma singularidade. E essa singularidade é o que nós vamos chamar aqui, que o Bourdieu também chamou atenção, para o fato de que há protocolos, ele chamou de protocolos de boa postura científica. Então, esses protocolos de boa postura científica, no caso da sociologia, vão singularizar a sociologia diferente de outras ciências, né? Então, há protocolos específicos para a sociologia. Então, nós podemos relacionar com o momento atual, né? Esses protocolos científicos em saúde nos ajudaram a pensar e decidir para nós o que é correto ou não em termos de seguir, né, em termos da epidemia da Covid-19. Foram os protocolos científicos, da boa conduta científica, que nos auxiliam a discernir, né, por exemplo, o que é correto e o que não é correto. Então, são práticas convergentes do professor e do pesquisador. Um exemplo de prática de ensino pedagógica, didático-pedagógica, foi a aula e o texto que a professora Anita apresentou para vocês. O texto que foi indicado da professora Anita e da professora Rosana, e a aula que a professora Anita deu. Ela é uma prática, foi um exemplo de prática pedagógica. Na aula da Faculdade de Educação, na aula de prática de ensino para a graduação dos alunos de licenciatura em Ciências Sociais da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa prática pedagógica, ela tem que fazer sentido ao aluno, como a professora Sueli comentou na sua aula, tem que fazer sentido ao aluno. O professor Tomasi, por exemplo, ele disse, tem que envolver o aluno. Isso que eu gostaria de salientar, porque é muito importante que o aluno ele tenha esse envolvimento, ele esteja gostando, né, da aula, que esteja participando, que seja possível o seu envolvimento. Bom, esse tipo de aula, por exemplo, existe um trabalho que eu acho muito importante, que eu até vou mostrar aqui para vocês, que é o trabalho de um autor, 3 autores, um deles é o Marzano, que se chama O Ensino que Funciona. E ele trabalha assim, ó, eles fizeram análise, meta-análise, né, análise de outras análises, de outras pesquisas, e ele mostra aqui que o ensino baseado em evidências é que melhora o desempenho dos alunos. Essa evidência é exatamente o que o método científico procura, né? O Weber já dizia, a interpretação persegue a evidência. A evidência, se ela existe, a interpretação vai persegui-la para explicá-la, ao mesmo tempo que vai torná-la evidente, né? Mostrando, então, todas as suas nuances, as suas tramas. Enfim, então, dessas estratégias que me chamou a atenção foi
gerar e testar hipóteses. Ora, o que há de mais profícuo do que isso em sociologia, né? Para ajudar a sociologia a ensinar, por exemplo, gerar e testar hipóteses. Então, por exemplo, um outro exemplo que eu vou dar agora de prática, de pesquisa em prática de ensino, eu dei um exemplo de aula, agora um exemplo de pesquisa é exatamente o texto que o professor Cristiano indicou para a aula de hoje, que ele pesquisou a prática de ensino dos professores de sociologia do ensino médio em Alagoas. Então, veja, é um exemplo de pesquisa sobre o tema. O professor Cristiano não pôde também abarcar todo o tema, teve que fazer recortes, então selecionou dimensões a pesquisar, por exemplo, ele selecionou o perfil dos professores, ele selecionou a qualificação, a formação dos professores, então ele foi também buscar essas dimensões, foi ver como o professor, quais as dificuldades que os professores tinham em entender, em compreender os conteúdos de sociologia. Então, aí parece que tem um problema. Se os professores têm dificuldades em entender os conteúdos de sociologia, eles vão ter dificuldades em ministrar esses conteúdos. Não é passar os conteúdos, não é passar, não é transmitir, é fazer o aluno entender, né, esses conteúdos. Então, se tem um problema ali, o professor Cristiano vai buscar investigar esse problema, torná-lo um problema sociológico, fazer toda uma coleta de dados e analisar esses dados, para buscar, e se tu faz esse trabalho, nós vamos também conseguir buscar soluções, buscar como resolver esses problemas. Então, eu chamo também a atenção que essas aulas que foram dadas aqui nesse curso, elas foram aulas exemplos de prática de ensino, porque cada professor que veio aqui ministrar suas aulas, eles tiveram que pensar primeiro, qual é o tema, o que eu vou dizer, como eu vou dizer, que exemplos eu vou dar, né? Como eu vou fazer os alunos se interessarem por esses temas, qual metodologia que eu vou usar, como eu vou concluir. Então, são exemplos de prática de ensino. Claro que essa prática de ensino, infelizmente, não pode ser presencial, onde haveria uma interlocução maior, num primeiro momento, já de imediato, entre professor e aluno. Mas, ao mesmo tempo, vejam o seguinte, quando os professores desse curso apresentaram suas aulas, eles também apresentaram resultados de suas pesquisas, muitas vezes, né? Por exemplo, o caso da professora Simone, o caso da professora Roberta, eram pesquisas que elas haviam feito. O caso da professora Sueli, etc. Então, essas pesquisas, né, eu gostaria de salientar, então, que isso exatamente é uma ação praticada, né? Então, seja objeto de pesquisa, ou seja uma ação praticada como em sala de aula, né, toda essa contextualização da prática de ensino e dos temas que nós estamos abordando, ela deve ser contextualizada no momento e deve ser contextualizada em sua historicidade. É importante que se mostre que há uma historicidade, né, nesse trabalho de sociologia, que é o que depois eu vou falar um pouquinho, que o Ottaviani vai manifestar como movimento do social, né, uma noção sociológica. Bem, quando os professores apresentaram as suas aulas, vocês viram que eles faziam um apanhado histórico e muitas vezes davam exemplos de sua vida pessoal. Por que isso? Exatamente é o que o Wright Mills chamou, na imaginação sociológica, da capacidade imaginativa da sociologia, que é a capacidade de relacionar biografia, né, o que o indivíduo está fazendo ou fez, com a história e com a sociedade, que é um outro aspecto importantíssimo, quer seja em termos de projeto de pesquisa, quer seja em termos de sala de aula, fazer com que o aluno também tenha essa capacidade de entender a sua biografia relacionada com a história e com a sociedade em que ele vive. Então, quando o professor Cristiano me convidou para participar da aula, eu fiquei pensando na minha prática de ensino, quando eu comecei a fazer a prática de ensino, que é um pouco também que eu vou fazer essa relação biografia, sociedade e história, mas não gostaria de me deter muito para não tomar muito tempo, né?
Na verdade, eu comecei a praticar, eu fiz normal, né, antigamente se chamava curso normal, que agora é curso de magistério, preparação de professores para o ensino primário. Eu tive sociologia, que é uma coisa que eu gostei imediatamente, né, foi muito importante para mim, gostava muito de sociologia, filosofia, psicologia, etc. E vocês veem o seguinte, eu já era professora, entrei para o curso de Ciências Sociais, imediatamente lecionei, saí do magistério, já lecionei, fiz o curso de Ciências Sociais concomitante, fiz bacharelado e licenciatura, porque a licenciatura já fazia parte da minha vida, e o bacharelado, eu queria ser socióloga, eu queria ser pesquisadora, entende? Já era professora do Estado do Rio Grande do Sul, concursada, quando surgiu um concurso para sociologia em 1976, vejam bem, em Rio Grande do Sul, para professor de sociologia do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fiz o concurso, só para vocês terem uma ideia no tempo, assim como naquela época as coisas eram mais devagar, né? Fiz o concurso em 76, fui nomeada em 81, 1980, 5 anos depois, consegui chegar numa escola de ensino médio de sociologia, do magistério, magistério, então, em 86, 5 anos depois. Veja, hoje em dia não é, hoje em dia parece que a coisa está mais, né, depois que a sociologia principalmente foi tornada obrigatória no ensino médio, há mais quantidade de concursos, professores, etc., nessa área. Só para vocês terem uma ideia, assim como a morosidade da época, né? Então, eu me exonerei do concurso primário e assumi o concurso na sociologia, porque eu queria lecionar sociologia. E, antes eu lecionava geografia, história, como é comum que aconteça até hoje, professores ensinando filosofia, sociologia, história, geografia, etc. Não acho ruim, não, porque eu aprendi muito, né, ensinando história e geografia também, né, como a sociologia. Bom, enfim, eu já era professora de uma faculdade particular também, quando eu assumia o magistério de sociologia, no Instituto de Educação, aliás, Instituto de Educação General Flores da Cunha, uma escola tradicional em Porto Alegre, que infelizmente hoje está caindo aos pedaços o prédio, pelo descaso da sociedade governamental, né, em cuidar do patrimônio cultural e patrimônio histórico, porque o prédio é um prédio lindíssimo, né, antigo e etc. e tal, caindo os pedaços hoje em dia. Mas, enfim, vejam bem que eu já era professora de uma faculdade particular, eu lecionava para pedagogia e para história, a disciplina de sociologia geral. E cheguei lá no Instituto de Educação, ministrei uma aula e tal, fazendo assim, né, o que o sociólogo, né, acha que seria interessante para os alunos, que era botar uma linha de tempo no quadro, os acontecimentos da história, como o pensamento vai se transformando, e esse pensamento se transformando, a sociedade se transformando concomitantemente, surge, então, passa do pensamento místico para o pensamento científico, e o iluminismo, e a sociologia e tal, feliz da vida, quando ocorre uma greve, 96 dias de greve, no governo do Estado do Rio Grande do Sul, professores do Estado do Rio Grande do Sul. Fui para a frente da Praça da Matriz, onde, não sei quem conhece Porto Alegre, a Praça da Matriz tem o Palácio do Governo, tem a Igreja Matriz, tem o Palácio da Justiça e tem a Assembleia Legislativa. Os professores costumam acampar lá quando há greve. Eu fui lá e encontrei uma aluna, minha aluna, porque ela era filha de uma professora, foi acompanhar a sua mãe. Então, encontrei a aluna e perguntei para ela, o que as alunas, porque geralmente eram alunas, né? Na verdade, eu tive, acho que um aluno, um homem, nesse curso de magistério. O que os alunos, as alunas estão achando da disciplina? Ah, professora, elas estão achando um pouco cansativas. Então, vejam bem, quando eu voltei da greve, tive que repensar completamente as minhas aulas. É isso que eu quero dizer. Essas aulas, então, eu tive que propor a participação dos alunos, eu tive que ouvir mais os alunos. Eu tive que propor que eles participassem também na decisão dos temas que seriam abordados e como seriam abordados. Então, isso foi muito interessante, porque eu revi a prática de ensino.
É nesse sentido que eu estou querendo dar esse exemplo, que é necessário que essa prática de ensino também seja sempre revista, né? Assim como o professor pesquisador também vai estar em constante revisão do seu projeto de pesquisa. Porque eu lembro quando nós fazemos as pesquisas, geralmente a gente começa de um jeito e vai modificando esse projeto até chegar no realmente o que nós desejamos e o que é conveniente, o que é possível também pesquisar. Na URGS, na verdade, eu não lecionei a prática de ensino, essa disciplina, por exemplo, que a Anita lecionou, que é da Faculdade de Educação aqui na URGS. Eu sou do Departamento de Sociologia. Lecionei uma disciplina que se chama o Ensino da Sociologia para o Ensino Médio. Então, vejam bem, é uma disciplina semelhante à que vocês estão tendo agora, que é o ensino da sociologia, o ensino das ciências sociais no Brasil. Há semelhanças e diferenças, não vou tratar aqui. Mas, por que aquela disciplina naquele momento? Era 96, nós criamos a disciplina porque já estava sendo abordado na LDB, né, que seria colocado na LDB. Então, nós já criamos a disciplina para, junto ao Departamento de Sociologia, abordarmos esse tema. Não deixar só para a Faculdade de Educação, que os alunos ressentiam-se muito, que eles faziam a parte teórica toda conosco e depois iam para a Faculdade de Educação. Então, criamos duas disciplinas, na verdade, a Sociologia da Educação e a Sociologia, o ensino da Sociologia para o ensino médio. Bom, essa disciplina, então, ela foi bastante interessante, trabalhei bastante tempo com ela e comecei imediatamente a pesquisar sobre ela. Então, vejo como ensino e pesquisa, eles têm que estar juntos, né? Eu considero, assim, que há uma indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Eu comecei imediatamente a pesquisar sobre essa disciplina porque já era 96, já é a redemocratização do país, etc., e as escolas já tinham sociologia antes de entrar na LDB. E eu comecei a ver o diagnóstico. Quantas escolas já possuíam, quem eram os professores, né? Mais ou menos o que o Cristiano fez lá em Alagoas, quem eram os professores, qual era o perfil, eles eram formados em quê, como, quando e etc. Bom, isso que eu fiz todo esse apanhado foi para mostrar para vocês, exemplificar o que o Ottaviani chamou lá de movimento do social, chamou lá naquele texto que vocês tiveram como referência, né, que é um texto palestra que ele deu em 1985, lá na Secretaria de Educação de São Paulo, que ele diz assim, que é importante resgatar a noção sociológica de movimento do social. Então, isso tanto em termos de projeto de pesquisa, quanto em termos de sala de aula. Em sala de aula, é importantíssimo que o aluno tenha essa visão, do movimento do social. Uma forma de trabalhar esse movimento social é exatamente o que eu citei há pouco, que é relacionar biografia, história e sociedade, né? Então, ao lecionar, nós estamos desenvolvendo uma prática de ensino. E o aluno pesquisador, que não é professor, ele pode querer pesquisar a prática de ensino. Mas por que ele pesquisaria essa prática de ensino? Por exemplo, um métier comum entre professores e pesquisadores, que é o métier dos sociólogos, que é exatamente o que eu chamei de modo de pensar, agir, fazer, etc., em sociologia. E as perguntas que o pesquisador vai se fazer e que o professor vai se fazer são praticamente as mesmas. O que eu vou ensinar? O que eu vou pesquisar? Por que eu vou ensinar? Por que eu vou pesquisar? Como eu vou ensinar? Como eu vou pesquisar? Então, são perguntas comuns que fazem parte exatamente desse métier dos sociólogos, né? Mas, esse tema a escolher para lecionar e esse tema a escolher para pesquisar não depende da vontade do professor. Claro que o professor vai escolher um tema também que lhe interesse, que lhe seja agradável de pesquisar. Mas qual é o que vai também direcionar a escolha desse tema? É a importância do tema no momento. Que foi o que Tomasi fez, mostrando como escolher um tema atual, que é a pandemia, para lecionar. E esse tema base
fez com que o professor Tomasi trouxesse relacionado a ele vários outros temas, como o negacionismo, o meio ambiente, a globalização, a família, né? Temas que ele abordou relacionados com isso. O que isso mostrou? Mostrou o que o Bourdieu chamou lá de pensar relacionalmente. É importante pensar relacionalmente, porque o real é relacional. Então, ao escolher um tema, nós vamos trazer relacionalmente os outros temas importantes. Entendem? Então, como ponto de partida, é importante que esse tema seja importante no momento. Por isso que o professor Tomasi falou que envolva os alunos, que diga respeito a eles, que eles estejam sentindo aquele, por exemplo, problema, né? Bom, e esse tema, então, agora, voltando à pergunta, por que o ensino das ciências sociais nesse curso e por que a questão da prática de ensino e da pesquisa desse tema? Ele é um tema importante hoje no Brasil? É um tema urgente hoje no Brasil? Vocês também já tiveram um texto do professor Florestan Fernandes, de 1954, lá do primeiro Congresso de Sociologia, onde ele mostra, ele fala, ele aborda esse tema, porque esse tema ele acompanha as gerações. Por que sociologia, entende? Acompanha gerações. Naquela época ele perguntava por que sociologia na escola secundária. Hoje também nós perguntamos por que sociologia para o aluno do ensino médio e por que pesquisar sociologia. Naquela ocasião, Florestan dizia que a sociologia ajuda o aluno a fazer uma objetivação da realidade social, ajuda a fazer uma análise objetiva da realidade social. Isso é muito importante, né? E o Florestan dizia que a sociologia concorre para uma racionalização do comportamento humano, na medida em que é possível racionalizar o comportamento humano, claro. Porque abre os olhos para as suas causas, como dizia o Florestan. É importante isso hoje? Por quê? Eu estava lendo uma entrevista da psicóloga, psiquiatra Maria Rita Kelm, psicanalista, agora de 21 de fevereiro, onde ela dizia o seguinte: é necessário criar focos de civilização em meio à barbárie. Bom, então ela estava considerando o Brasil como um país que está em meio à barbárie, certo? Então, o Florestan Fernandes, naquela época, ele diz assim, ó, que a sociologia ajuda os alunos a compreensão, a tolerância. Ele até usa um termo muito interessante, que é polir as arestas, né? Porque abre os olhos para as suas causas, para as causas dos problemas. Então, hoje em dia, é necessário o que a LDB colocou assim como formar cidadãos. O Florestan Fernandes falou polir as arestas. Talvez, com a fala da psicanalista Maria Rita Kelm, nós possamos dizer a sociologia pode ajudar a civilização da sociedade, a ter mais empatia, mais tolerância, compreensão, saber respeitar o outro, respeitar a diferença, as opiniões contrárias, saber dialogar e não partir para a violência quando o que nós não concordamos, nós queremos já imediatamente agredir. Né? E por que nós estamos voltando nesse tema agora? Na época, o Florestan dizia assim, ó, que a sociedade não está mais em mudança, ela está numa profunda crise, uma crise profunda e estrutural. Então, eu perguntaria, será que a sociedade hoje, aqui, Brasil, não está numa crise profunda e estrutural? Né? E aí a sociologia se faz mais importante, talvez, tão importante quanto outras ciências, mas também importante. Bom, o que eu acho importante salientar é que o professor de sociologia e o pesquisador ele tem que ter bem claro os sentidos da sua ação.
né? É o que nós chamamos, então, de singularidade da sociologia. Os modos de pensar, de agir, de fazer, de explicar diferenciados. E a sociologia, que eu chamei naquele texto, a arte da ruptura, da construção e da explicação, é o que, né, esse tema arte já foi discutido, eu sei que ele é discutido, a sociologia é uma arte ou não é uma arte? Por exemplo, Bourdieu e Florestan e Boaventura consideram a sociologia uma arte. É uma arte por quê? Porque ela parte, como diz aqui, aí eu vou dar uma olhada, porque o Bourdieu diz o seguinte, ela é a arte em ciências sociais está em relação, em jogo, coisas teóricas muito importantes e complexas, e, ao mesmo tempo, objetos ditos empíricos, precisos, inclusive eles chamam um pouco irrisórios, que podem ser um pouco irrisórios, mas que às vezes não são irrisórios. Ou como o próprio Wright Mills disse lá na Imaginação Sociológica, é a capacidade de ir das coisas mais impessoais para o que há de mais íntimo nas relações humanas, a sociologia. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que esse modo de pensar, fazer, agir sociológico, essa arte da ruptura, da construção e da explicação, também seja aplicada na escola pelos professores, ou seja, os professores possibilitem aos alunos fazerem também esse jogo, esse raciocínio, do mais amplo para o mais particular. É o que Lahiri disse no texto, né, quando ele escreve o seguinte, ele coloca assim, se os alunos são capazes de fazer medição de temperatura, eles também são capazes de fazer uma objetivação do mundo social, que é o mesmo que o Florestan disse, objetivação da realidade. Então, para isso é necessário o nosso hábitos do estranhamento, da desnaturalização, da ruptura, da construção, da levantamento de dados. E também estou colocando isso, que o professor, ele também precisa conhecer o seu aluno, é o que eu digo lá naquele texto que vocês têm para ler para hoje, que o professor ele precisa sair da escola, conhecer o seu aluno, quer dizer, romper, né, com aquele aula sistemática, somente dentro da sala de aula, sem conhecer seus alunos, que ele precisa sair da escola, ir para a sociedade, ir para a comunidade, ver as circunstâncias, as condições de vida em que o aluno está inserido. Então, nesse momento, ele vai conseguir relacionar a historicidade, movimento do social, ele vai conseguir ver, projetar os cenários possíveis, porque o sociólogo ele não tem uma bola de cristal, mas o sociólogo, ao desvendar a realidade social, ele pode projetar cenários possíveis. E esses cenários possíveis, dependendo da ação dos agentes e dependendo da correlação de forças. Bom, eu considero assim, bastante profícuo um tema que é a metodologia da problematização, que pode auxiliar alunos e pesquisadores a realizar suas aulas e realizar seus projetos de pesquisa. A metodologia da problematização é baseada nos ensinamentos de Paulo Freire, e tem um livro bastante precioso também, que é a metodologia da problematização, da Neuzi Berbel, editado lá na Universidade de Londrina. Essa metodologia, ela propõe para a sala de aula exatamente o que o projeto de pesquisa faz, ou seja, o aluno detectar problemas, né, problemas reais, problemas que estão afetando, construir hipóteses, construir uma metodologia de investigação, junto com o professor, evidentemente. Construir
análise, buscar a bibliografia, buscar uma leitura teórica, buscar explicação para os dados. E o que eu acho mais importante nessa metodologia é buscar hipóteses de solução. Foi o que eu disse ali há pouco com os cenários possíveis. Hipóteses de solução vai mostrar que a realidade pode, a historicidade vai mostrar que a realidade mudou. E buscar hipóteses de solução vai mostrar que a realidade pode ser mudada. E o que é muito importante, porque eu considero assim, contra o imobilismo daquela frase que é muito comum nós ouvirmos. Ah, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não é muito comum essa frase na sociedade? Eu ouço muito. Ah, a sociedade sempre foi assim, e sempre vai... Ah, os homens sempre foram assim, sempre vão ser assim. Homens, mulheres, etc. Né? Então, essas hipóteses de solução, elas vão permitir que o aluno veja que um outro mundo é possível. Né? Uma outra metodologia interessante é a dos currículos praticados, não sei se vocês conhecem, que é do Boaventura de Souza Santos, para promover a emancipação dos alunos. Existe até um trabalho de Inês Barbosa, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi orientanda do Boaventura, que tem toda uma explicação sobre essa metodologia dos currículos praticados. Então, oriento, assim, eu estou colocando aqui como uma forma de vocês terem acesso a esse material. E esses currículos praticados, na verdade, é o que a professora Anita apresentou para vocês, da disciplina de prática de ensino. Ora, o currículo praticado, a prática de ensino é um currículo praticado. Eles vão estudar teoricamente na disciplina e vão para a sala de aula praticar aquela disciplina. Bom, mas qualquer que seja a tarefa do sociólogo, né, que eu digo agora, eu queria dizer que eu considero que o professor de sociologia deveria ser um professor pesquisador. É mais frutífero para o seu trabalho, seria muito interessante para o seu trabalho. Então, qualquer que seja a tarefa do sociólogo, com prática de ensino ou com pesquisador, é necessário se perguntar, eu digo assim, infinitamente, incessantemente, que sociedade queremos? Que sociedade nós temos? Que sociedade nós tivemos? Que sociedade nós queremos? Que tipos de homens estão nessa sociedade? Que tipo de caráter? Que tipo de valores? Que tipo de valores são aceitos? Que tipo de valores estão ameaçados? Esse perguntar incessante é para nós podermos repensar sempre que sociedade nós queremos. Nós queremos uma sociedade mais igualitária, onde os homens, até o professor Tomás fez um jogo, né, fez uma provocação. Imaginem todo mundo ganhando R$1.000, por exemplo, entendem? Então, outro mundo é possível, é importante que ele seja mostrado. Que tipo de caráter, que tipo de valores nós queremos, que tipo de ética nós queremos na sociedade. Essa frase que eu falei, um outro mundo é possível, penso que vocês sabem, né, que é o slogan do Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial, ele começou em 2001, em Porto Alegre. Foram realizados 4 fóruns mundiais em Porto Alegre, mais um no Brasil, em Belém do Pará. Os outros foram em outros países ou policêntricos, ocorrendo ao mesmo tempo em vários países. Desde lá nós tivemos 17 ou 18 fóruns, porque no site do fórum uma hora está 17, uma hora está 18. E o slogan desse fórum ele era um fórum realizado durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, em oposição a este, e o slogan deste fórum era "Um outro mundo é possível". Com essa mensagem, eu encerro a minha aula, espero que vocês, eu agradeço a audiência, espero estar contente e que não tenha cansado muito a paciência de vocês. Meu muito obrigado, Cristiano, e aos alunos presentes na aula. Obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, a sua colaboração.
Então, nós vamos agora para uma segunda parte, onde a gente vai fazer algumas perguntas, abre a fala para os alunos, e aí a senhora responde na medida do possível, tá certo? Tá bom. Eu interromper a gravação.